Urgente, meus amigos. Lula mexeu num vespeiro que não deveria ter mexido com o pessoal do agronegócio, mais precisamente os cultivadores de arroz do Rio Grande do Sul. Agora cancelou o leilão, porque teve toda aquela desconfiança, né, que vocês sabem muito bem. E eu vou trazer aqui um vídeo, né, vocês vão acompanhar comigo neste momento, um vídeo do Fator Político BR, né? Minha querida Berenice ali entrevistou deputados, né, empresários do Rio Grande do Sul, políticos do Rio Grande do Sul, onde trouxeram todos os detalhes do que vai acontecer daqui para frente neste novo processo contra as falcatruas do barbudo cachaceiro que subiu a rampa. Claro que você vai me ajudar deixando o like, compartilhando em todas as suas redes sociais, todos os grupos que você faz parte, para que esse vídeo, para que essa live chegue a várias pessoas, tá bom? E ao final também você vai deixar aí a Bolsonaro o melhor presidente que o Brasil já teve. Se você puder ajudar durante o decorrer deste vídeo que você vai acompanhar agora, pixdireitanobrasil@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. Agora, sem mais enrolação, vamos assistir a este belo vídeo que eu vou deixar para vocês agora. Acompanhe comigo. Só se falou nisso aqui em Brasília e, aliás, em todo o país. O escândalo desse leilão do arroz ocorrido na semana passada e que hoje foi anulado. O governo federal anulou, então, o leilão da compra internacional de arroz após denúncias de fraudes. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, teria pedido demissão na manhã de hoje. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o pedido foi aceito e ele foi exonerado do cargo. O seu nome entrou na berlinda após denúncias do envolvimento da corretora de um ex-assessor no certame. O leilão, a gente lembra que arrematou 263,7 mil toneladas de arroz importado, mas 90% praticamente da safra já havia sido colhido aqui no nosso país. E muitos produtores alertavam que não havia risco de desabastecimento, não havia necessidade para importação do cereal. Deputado Evair de Mello, o senhor que é presidente da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados, como avalia toda essa situação? Berenice, essa foi, na verdade, cumprimentando aqui também o Fabiano, depois falar um pouquinho do nosso Rio Grande do Sul, cumprimentar o Rony, dizer, foi mais uma das armações que esse governo de falcatrua, de cooptação, esse governo que precisamos de alertar desde a transição, o processo eleitoral, não vou nem discutir aqui, mas a gente sabe o modo que foi executado para que esse governo fosse elevado ao poder. E, naturalmente, desde a transição, depois veio a PEC emergencial, o arcabouço, nós já alertávamos, Coronel Tadeu, a todo instante, a opção que esse governo fez de manter a sua índole, uma índole de corrupção, uma índole de gafanhoto, que era comer até as raízes para sugar tudo que esse país produzia. E essa tragédia que assolou sobre o nosso estado querido do Rio Grande do Sul, Fabiano, meu abraço aos gaúchos, eu estive com vocês, passei longos dias aí, visitando todas as regiões afetadas, subi o Guaíba, subi o Taquari, o Pardo, o Pardinho, o Rio dos Sinos, andei por esses vales, foram mais de 1.200 quilômetros que eu andei no Rio Grande do Sul, presenciando, na verdade, o impacto catastrófico não só nas cidades, mas também na produção agropecuária e de infraestrutura. E o governo, antes mesmo de nós sepultarmos todas as vítimas dessa tragédia que teve no Rio Grande do Sul, né, sentado ainda em cima de alguns corpos, tomou essa feliz decisão de, além de sepultar os corpos que já estavam mortos, ele decidiu sacrificar e levar à morte tantos outros gaúchos que estão relutando para poder sobreviver. Você já disse os números e essa estratégia é uma velha conhecida. O governo se aproveita de uma tragédia e essa é a índole do governo, do Lula e dos seus puxadinhos para poder aumentar mais o drama. E construíram essa fatídica necessidade de se importar arroz, os números já estão apresentados, sem nenhuma necessidade. A nossa Federa Arroz, a nossa Farsul, os atacadistas, todo mundo com garantias reais que nós tínhamos de estoque um período muito longo, portanto, não haveria nenhuma necessidade. Se teve especulação de preço, o governo tem que usar outros mecanismos. Mas, e ao invés, inclusive, se ele quisesse ofertar arroz, que ele pudesse, inclusive, fazer compra no mercado interno, até para adiantar a remuneração dos nossos produtores, dos nossos atacadistas, e fazer a política que ele quisesse fazer com arroz brasileiro. Mas, talvez aí conseguiria roubar menos, conseguiria trambicar menos
E aqui nós diríamos que além da... E o pior disso é a quebra de contrato. A agricultura é céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque, você planta uma safra nova na expectativa de mercado, na análise de estoque, você faz estoque de passagem, você tem os seus números, e isso tem um plano de viabilidade para que os agricultores possam fazer uma avaliação de plantar uma nova safra ou não. Você imagina todo mundo que quer investir no Brasil, agora, quando o produto que você está investindo dá uma taxa de retorno importante, mas preciso de relembrar que há bem pouco tempo atrás, os arrozeiros do Rio Grande do Sul passaram por 10 anos vendendo a sua safra abaixo do preço do custo. Portanto, são prejuízos acumulados por mais de quase uma década. E agora o momento de preços razoáveis, que, na verdade, pagam o custo da produção, mas também têm o objetivo de recompor aquelas perdas de investimento que foram feitas no passado. O governo marcou esse leilão, nós dissemos o tempo todo, inclusive, ele acabou inflacionando o arroz da América do Sul, países como a Argentina, por exemplo, que é um fornecedor confiável, nós temos relações comerciais, os produtores argentinos, com algumas pequenas variações, mas são conhecidos e respeitados por todos, disseram que não tinha arroz para poder ofertar para esse 1 milhão de toneladas. O governo foi lá na Ásia comprar um arroz produzido sobre outras bases tecnológicas, onde se usa moléculas que não estão autorizadas no Brasil, países que têm uma regra ambiental, uma regra sanitária, uma regra trabalhista completamente diferente das regras brasileiras. Então, seria uma competição injusta. E, naturalmente, trouxe toda uma frustração, por isso, uma quebra de contrato, porque o impacto nessa safra, já disse muito bem, nós com mais de 85% da safra colhida já dentro de casa, o prejuízo talvez em torno de 6%, não chegando nem 10% do que nós iriam colher, tínhamos nosso estoque de passagem, portanto, fisicamente não haveria nenhuma cidade de se importar arroz. Mas o governo chegou a isso e fez dessa forma covarde e sorrateira, não sei onde arrumou esses 7 bilhões de reais, porque não tem dinheiro para nada nesse país, todo mundo sabe do rombo fiscal, o país está quebrado, o governo não tem dinheiro para o plano safra, não tem dinheiro para o seguro agrícola, mas arrumou 7 bilhões de reais, e nós denunciamos a todo instante. E quero destacar aqui a unidade da bancada gaúcha, a bancada catarinense, e eu, naturalmente, como presidente da frente da Comissão de Agricultura e vice-presidente da frente parlamentar agropecuária, lutamos muito, denunciamos muito, e claro, as coisas ficam tão escancaradas que o governo teve que tomar a decisão na manhã de hoje de suspender esse leilão, dando um passo atrás, reconhecendo que nós já denunciávamos, que além das falcatruas dos preços que alguém estaria levando a vantagem, também muita corrupção, muito envolvimento, e isso foi de uma forma escalada. Isso mostra o desgoverno, a falta de gestão, e volta a dizer que nós não estamos satisfeitos com essa notícia da exoneração, do pedido ou não do Neri. Nós estamos convencidos, já começou a mobilização, que tem que fazer uma limpa na Conab. Esse tal desse Paulo Preto, do presidente da Conab, não tem nem conhecimento técnico, nem competência técnica, e foi escancarado sua incompetência agora, e, naturalmente, o titular da pasta do Ministério da Agricultura, que defendeu até na última hora a necessidade, está convocado aqui na Câmara, mostrou completamente incapaz de dar uma resposta quando o Brasil mais precisou. Os homens e as mulheres públicas nesse país, nós que temos estados públicos, são nesses momentos que nós temos que ter a grandeza, nós temos que ter a visão republicana e servir ao país. E tanto a Conab quanto o Ministério da Agricultura, nós acreditamos que toda a cúpula deve ser trocada imediatamente, porque o agro brasileiro não pode ficar na mão de gente tão irresponsável e tão inconsequente, que, na verdade, é um reflexo desse desgoverno e tanto mal está fazendo o país, somado a isso, naturalmente, a MP 1227, que vamos falar dela daqui a pouco. Pois é, deputado. Agora, quais são as últimas informações, que nós temos? O senhor, ali no início da nossa entrevista, na apresentação, deixou um ar de curiosidade, porque parece que muita coisa ainda vai vir à tona, né? Pela manhã, nós tivemos a informação de que havia um pedido de exoneração por parte do secretário de Política Agrícola, o Neri Geller. Agora já existe uma controvérsia de que talvez ele não teria pedido a exoneração. Por que será que isso está acontecendo? Será que alguém que foi atingido nesse momento está disposto a falar quais foram aí as fraudes que ocorreram de fato nesse leilão? Olha, se você acompanhar a história dos partidos de esquerda e das ditaduras, essa é uma estratégia adotada desde os tempos da guerra, que nós temos conhecimento. Num caos desse, começa a eliminar os dedos. Você elimina a parte para você descontamina o corpo. Mas, nesse caso, todo o corpo do governo está contaminado. E o governo faz um sinal, como se escolhesse ali alguém para ser o bode, tirar o bode da sala, faz a exoneração do secretário de Política Agrícola. Agora, não é dele a decisão de compra, ele não é ordenador de despesa, não é ele que decide a política macro.
Então, a gente sabe dessa covardia, essa é uma estratégia, a gente sabe, as guerrilhas usam assim, a América Central é assim, as Farc são assim, o Hamas é assim, quando decide eliminar um membro da sua equipe para fazer um gesto. Então, é essa mesma estratégia, a gente conhece isso. O PT tem um histórico de alguns companheiros que sumiram ao longo do tempo. Uns foram assassinados, outros saíram da linha de montagem, outros desapareceram, outros foram ignorados. É um pacto que eles têm, porque efetivamente, se abrir a boca, a gente sabe que corre risco até de vida. E, naturalmente, o governo fez esse primeiro gesto, mas foi um gesto de culpa. Não foi um reconhecimento de erro, foi um gesto de culpa. Então, a gente também, aqui em Brasília, a gente sabe que nada é por acaso. Quando o governo acusou esse golpe, e nós já começamos a ser alimentados por algumas informações, eu tenho certeza que nós teremos fortes emoções nas próximas horas, porque isso não vai ficar debaixo do tapete. Nós vamos tirar essa poeira debaixo do tapete e vai aparecer toda a podridão e todo o envolvimento do governo, da cúpula da economia, da cúpula do Ministério da Agricultura, por trás desse grande conluio para poder extorquir os brasileiros produtores de arroz, extorquir a economia, extorquir os cofres públicos e, naturalmente, oferecer esse arroz azedo, esse arroz podre, esse arroz que quase um lixo para a população mais carente do Brasil. Então, nós ainda não temos confirmações, mas amanhã teremos já atuação na Comissão de Agricultura. Eu tenho certeza que muita sujeira vai sair debaixo do tapete e o governo vai sangrar e muito, porque vai ser explicitado nas próximas horas toda a sujeira e toda a armação que foi orquestrada com quiescência do Palácio do Planalto, como eu disse, para extorquir os cofres públicos e para poder quebrar o agro brasileiro, que o governo tem essa mania de achar que quer matar as galinhas de ovos de ouro. Fizeram isso com o cacau lá em 2015, quando o PT e seus comparsas espalharam a vassoura de bruxa para poder tirar a importância econômica dos produtores de cacau. O governo Dilma tentou importar café, por exemplo, nos anos 16 e 17, para poder quebrar os cafeicultores. E, efetivamente, até por uma gesto de vingança política, o governo agora resolveu atacar os arrozeiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, do Brasil, naturalmente, para poder se apropriar e deixar eles miseráveis. Eu digo que esse governo gosta tanto de pobre e de miserável que ele quer produzir mais a cada dia, porque eles acham, essa é a tese dele, sustentada ideologicamente por Marx, que é um cidadão miserável e pobre, independente do governo, que aí fica de joelho e o governo aparece como grande pai. Mas muita coisa vai aparecer nas próximas horas, toda a podridão vai aparecer e junto com esse arroz azedo também nós vamos azedar a vida do governo. Isso é com certeza. Penalidade a esse governo é necessário para poder salvar o Brasil. Pois bem, deputado, olha, eu quero pedir que o senhor continue aqui conosco, vou passar agora para o Coronel Tadeu, quero sua análise, Coronel Tadeu, e fique à vontade também, se quiser perguntar aqui para o deputado Evair de Mello, mas o fato, Coronel Tadeu, é que já existe rumores de que teremos uma CPI do arroz, as assinaturas já estão sendo recolhidas, e eu quero te ouvir também qual é a sua análise em tudo o que aconteceu no dia de hoje. Bom, eu fico muito feliz de ver o parlamento trabalhando dessa forma, né, em relação a esse assunto do arroz especificamente. É claro que existem outros assuntos em que eu vejo que o Congresso tem trabalhado, principalmente a oposição tem feito um belíssimo trabalho, que não é oposição por oposição, mas nós não vamos deixar o governo gastar 1,4 bilhões para comprar arroz, sendo que não precisa. Então, aí o Congresso apareceu, né, a oposição, está aí o Evair de Mello, que brilhantemente conduz a Comissão da Agricultura e que também participou de todo esse processo, petição no TCU, petição na AGU, petição na PGR, abertura de CPI, coleta de assinaturas, é isso que tem que fazer o parlamento, porque essa história toda ficou mal contada. Já começa pelo fim, né? Pô, eu quero comprar arroz, mas não precisa. Né? Os agricultores foram muito claros, né? Eu não sou agricultor, mas procurei entender todo o processo do arroz, né? O que tinha acontecido, e aí o Fabiano pode até falar melhor, porque ele está aí, acho que no meio do arrozal aí do Rio Grande do Sul, né? Mas é o que eles falaram, pessoal, nós não colhemos tudo, mas colhemos 87% e é suficiente para a gente atender o mercado interno, e isso basta, isso basta. Se não tem arroz para vender para fora, quem precisa de arroz que vai correr atrás, né? Não é o Brasil que tem que ficar gastando. E aí as polêmicas começaram a surgir e vieram os questionamentos, né? O leilão foi feito, uma empresa de sorvete ganha, um mercadinho de Macapá,
ganha uma outra parte do leilão com um valor absurdo de 700 milhões de reais. Quando é que um mercadinho vai ter 700 milhões de reais? Não tem cabimento isso, né? E uma empresa de aluguel de veículos e máquinas e equipamentos industriais. Só tinha uma empresa só, que é a Zafira Trading, que teria proximidade com o assunto. Então, essa seria legitimamente homologada como uma das vencedoras, né? As outras três, dá tudo a entender que houve um cartel, não houve disputa nos lotes, foram 28 lotes, eu não consegui entender porque 17 lotes não foram vencidos, né? Apenas 11 foram vencidos. Então, tem muita coisa a ser esclarecida, né? Eu fico muito feliz do governo ter cedido a essa pressão mesmo, ter cancelado, porque é o nosso dinheiro que está envolvido, viu? Exatamente. Rony Gabriel, também quero a sua análise. Você acredita que essa CPI do arroz, mesmo o governo agora tendo recuado, cancelado o leilão, ela deve acontecer? Há muito a ser investigado? Com certeza, tem que acontecer, porque, veja bem, a gente está diante de uma situação muito esdrúxula. Eu disse criminosa, populista, porque o que o governo queria? Baixar o preço do arroz, interferindo diretamente na economia e ainda vender um arroz com o logo do governo. E realmente, o governo conseguiu deixar a marca do governo do PT no arroz, a corrupção. Deixaram a marca do PT no arroz, a corrupção. Era óbvio, e isso vinha sendo denunciado principalmente pela internet. Eu volto a dizer isso, e não pela imprensa tradicional, por assim dizer. O Globo não falava disso. Se não fosse a internet, o trabalho de alguns parlamentares, o trabalho de algumas pessoas que foram investigar o mercadinho, a empresa que vendia queijo, isso não viria à tona nunca. Não viria à tona nunca. Aí você entende por que querem calar a internet. E mesmo no passado, quando não se tinha internet, tivemos mensalão e petrolão. Imagina quantos outros esquemas de corrupção foram acobertados porque simplesmente a imprensa ficou quieta e calada e não pôde denunciar, ou melhor, não pôde falar porque encheu os bolsos de dinheiro. Então, é uma situação que o brasileiro ele precisa entender, porque a gente sempre acaba voltando nesse assunto de liberdade. Isso é liberdade de você investigar de fato e acaba descobrindo que o cidadão, segundo o que consta, ia receber $15 por tonelada, ia ficar bilionário. Ia ficar milionário às custas dos impostos do povo brasileiro, às custas de uma tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Algumas semanas atrás eu participei aqui do programa, quando tocaram nesse assunto de arroz, eu até me exaltei um pouco, mas é de uma indignação tão grande aqui para nós, gaúchos, que precisamos, de certa forma, de um aparato diferenciado por ser a maior tragédia ambiental da história do Brasil, a maior tragédia da história do Brasil, causada por chuva e coisas do tipo, e o governo está preocupado em quê? Combate a fake news, e aí comprar um arroz populista para baixar o preço. E digo mais, essa tragédia do Rio Grande do Sul, para eles, veio a calhar, porque já se falava antes em comprar o arroz. Porque o governo Lula ele faz assim. Se a gasolina, o diesel está alto porque a economia está ruim, por causa que o dólar está subindo, ele vai lá e acaba com a paridade de preços internacionais do diesel do combustível e aumenta impostos. Enquanto Bolsonaro tirou os impostos e manteve a paridade para manter um mercado salutar. Basicamente, o que temos? A Petrobras quebrando, novamente quebrando. De onde que tem que tirar o dinheiro que poderia vir da Petrobras, do lucro da Petrobras, que ia para a saúde e educação? Mas a saúde e educação também está quebrando. Acabo de ler uma notícia que a enfermagem também vai entrar em greve. As universidades estão em greve. O preço dos alimentos estão explodindo. E aí, como a grande solução, e uma solução burra, uma solução que, historicamente, nós sabemos que não dá certo, que é intervenção estatal na economia, tanto que a gente vê aqui na Argentina o Milei, que só de parar de interferir na economia, a Argentina já começou a diminuir a inflação, a ter os resultados positivos que se espera. Nós vemos um governo que incha a máquina pública e, de forma populista, quer comprar arroz. Não deveria. Não deveria. Talvez, numa pior de umas hipóteses, que eu também não concordo, se fosse comprar, que compre do mercado interno e subsidia, mas vai fazer isso com que dinheiro? Sendo que está tirando do próprio bolso do contribuinte, com aumento de impostos, aumento de taxa.
A gasolina vai subir de novo, mesmo com a paridade dos preços internacionais não estando em vigor, né? Vai subir de novo. Por quê? É imposto em cima de imposto. Aí o governo, volta a repetir, conseguiu o que queria. Se o governo Lula queria deixar a marca dele num arroz, deixou a marca da corrupção, porque é isso que o governo Lula representa. Perfeito, Rony, muito obrigada. Quero ouvir também, tem mais uma informação aqui de última hora, já eu quero, inclusive, deputado Ivair, que o senhor fale com a gente sobre isso, porque parece que foi impugnado a medida provisória MP do fim do mundo, né? Já a gente vai comentar esse assunto, mas antes eu quero te ouvir também, Fabiano Reinheimer, sobre a possibilidade da CPI do arroz e o que você achou, né, dessa exoneração de Neri Geller e essa expectativa que o presidente aqui da Comissão de Agricultura nos deixou em relação ao que pode vir à tona, muita coisa pode aparecer ainda. Bom, primeiro que eu fiquei muito positivamente impactado pela fala do deputado Evair de Mello e confesso que mais esperançoso até pelo fio que o senhor deixou solto aí para o próximo ou para os próximos dias. O Rony tocou num ponto também que quem tem alguma idade para ter acompanhado os primeiros governos federais do PT não se surpreende em nada com esse tipo de maracutaia. A gente viu no passado coisas muito semelhantes acontecendo e como alguém citou aqui, eu acho que no caso sim do secretário nacional de política agrícola, o que eles quiseram foi cortar a ponta dos membros para evitar que isso fosse chegando até o coração da vítima, ao cerne do problema, que a gente sabe muito bem qual é. Quem não sabe o histórico do Edgar Preto, o presidente da Conab, eu sugiro que entre no site do MST, vocês entenderam bem a MST, os terroristas invasores de terra, porque o Edgar Preto, que hoje é presidente da Conab, ele concorreu a deputado do estado do Rio Grande do Sul, foi o terceiro colocado, não me lembro se tinha um quarto ou um quinto, senão ele teria ficado provavelmente com a última colocação, mas ele foi o candidato do MST, e lá no site do MST eles parabenizam aquele que, segundo palavras deles, vai à frente da Conab lutar pelos direitos dos terroristas invasores de terra. Quem tem, Berenice, o mínimo de ligação com a verdade, sabe que em momento algum, desde o início dessa tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que começou no início de maio, em momento algum se falou na possibilidade de faltar arroz. As entidades, eu escutei com muita ênfase o presidente da Farsul, o Gideão, dizer que tínhamos e temos estoque suficiente para abastecer o Brasil inteiro. O que podia ocorrer, sim, era pela dificuldade de escoamento da produção, porque muitas estradas estavam interrompidas, que demorasse um pouquinho para chegar, e aí o governo federal, ao invés de colocar máquinas, homens, para desobstruir as estradas e fazer com que a produção fluísse normalmente, o que ele fez? Ele pegou o cidadão, o gaúcho, se afogando, ao invés de jogar uma boia, ele jogou uma pedra bem pesada, que foi o anúncio da importação desse arroz. O deputado Evair de Mello lembrou um período muito difícil para os arrozeiros, e é importante lembrar que 70%, como tu disse no início da tua explanação, Berenice, do arroz produzido no Brasil é produzido em solo gaúcho. Durante um período difícil para os arrozeiros, o Rio Grande do Sul, em alguns momentos, passou por períodos de estiagem, o arroz precisa de água em abundância para produzir. Nesse período de baixa de preço também, muitos produtores migraram para outras espécies de plantio, inclusive a soja, e isso, em parte, também fez com que a cultura do arroz voltasse a ser algo positivo para o arrozeiro. Essa semana eu tentava explicar para um esquerdista o fenômeno que vai acontecer em médio e longo prazo se o leilão que hoje foi anulado, cancelado, ele vem a acontecer como promete o governo federal, e eu deixo aqui já o questionamento para o deputado Evair de Mello, se de fato existe já alguma previsão para uma nova data ou se esse assunto está enterrado. Mas eu tentava explicar para esse esquerdista que esse arroz subsidiado, com qualidade inferior, com mão de obra possivelmente em condições análogas à escravidão, esse arroz entrando subsidiado,
ele acabaria quebrando com o produtor brasileiro, e a médio e longo prazo, o que aconteceria com uma produção menor no Brasil é que o preço do arroz subiria de forma estratosférica, ou o governo federal teria que continuar importando arroz subsidiado para manter os preços baixos, mesmo perdendo na qualidade de produto. Ou seja, uma interferência de governo, como está sendo proposta agora, ela é maléfica para o bolso do consumidor. De qualquer maneira, a médio e longo prazo, quem vai acabar pagando essa conta somos todos nós que consumimos arroz. Perfeito, Fabiano. Bom, e aproveitando ainda a presença aqui do deputado Ivair de Mello, nós tivemos aqui a confirmação há pouco, há algumas horas, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele impugnou parcialmente essa medida provisória do governo federal, que acaba limitando, na verdade, praticamente acaba com a compensação de créditos ali do PIS/COFINS, e isso afeta vários setores da economia, inclusive o do agronegócio. Hoje tivemos uma reunião, deputado, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que uniu forças com outras frentes justamente para que essa medida provisória do governo fosse devolvida. Como que o senhor vê essa devolução, essa impugnação parcial? O que mudou na prática a partir de agora? É preciso ressaltar que, como nós tratávamos desde lá a PEC emergencial, depois pelo arcabouço e pelas decisões do governo, essa clara estratégia do governo de não trabalhar com redução de despesa. O governo liderado por Lula, que carinhosamente é chamado de Barrabás aqui nos corredores, ele tem essa voracidade, de como nuvens de gafanhoto avançar sobre o Estado, sobre a máquina pública brasileira. O Haddad, que na verdade é um mordomo de luxo, porque só está sentado à mesa porque nenhum convidado principal se apresentou, então pediram o mordomo poder sentar. Ele não tem nenhum empoderamento político e nem técnico para ocupar esse honroso posto de ser ministro da Fazenda do Brasil. Nós que tivemos um Paulo Guedes, quem é Haddad na fila do pão? Essa é a verdade, e a ficha tem que cair, porque às vezes até muita gente do setor produtivo tem aquela boa vontade, o Haddad é educado, é elegante, mas não resolve nada. O Ministério da Fazenda não é lugar de cavaleiro e de dama por elegância, é por competência técnica. E esse desempoderamento político fez com que, naturalmente, o governo avançasse. Já anunciou rombos aí no Correios, o déficit, o nosso superávit, que o governo Jair Bolsonaro entregou um superávit de mais de 50 bi, eles, em menos de 12 meses, transformaram isso em quase 250 bi de déficit. Isso, a bomba iria estourar, e a bomba estourou. No arcabouço, novamente, o governo sustentou o seu crescimento de receita em cima da perspectiva de aumento de arrecadação, mas não o aumento de arrecadação vindo da produtividade, da competitividade, simplesmente no aumento de tarifas, impostos e daí avanço da carga tributária. E aí, na forma sorrateira e covarde, no apagar da luz, de forma escondida, o governo editou essa 1227, que é a chamada MP do fim do mundo. E o governo percebeu que poderia ser chamada MP do impeachment, MP da cassação, porque, assim, se isso ficasse sendo sustentado, possivelmente um ambiente político que o governo iria colher seria catastrófico. O governo que já na semana passada, o governo que tinha uma base gelatinosa, dissolveu por completo. A oposição muito bem organizada, programática, a oposição sabe o que está fazendo. Nós, no início do governo, nós éramos aritmeticamente menos deputados e deputadas, mas muito combativo, a turma muito preparada, com muito conteúdo. Sustentamos o debate da necessidade da redução da máquina pública, até inclusive a nossa manifestação da reforma tributária. O grande erro da reforma tributária é nós não enquadrávamos o governo para que, junto com a tributária, faça a administrativa. Porque não adianta eu querer aumentar as receitas e aumentar as despesas das curvas que nós estamos aumentando aí. O governo fez medida provisória para, de novo, tentar pagar o rombo da máquina pública com a galinha de ovos de ouro, que é o setor exportador brasileiro dentro dessa operação do FIS e COFINS, principalmente sangrando o agronegócio, que é o setor mais exportador, na verdade, do Brasil nesse momento, e impedindo por completo a reindustrialização tão necessária e importante nesse país, principalmente desse pós-pandemia. Quando o governo percebeu que ele tinha roubado um problema não mais só econômico, mas um problema político, porque se o Rodrigo Pacheco não devolve, na verdade o que ele devolveu praticamente tudo, ela está dissolvida
né? O que ficou, na verdade, vai ser sepultado e enterrado aqui na casa, até porque é inadmissível que nós estamos, nesse momento, trabalhando a regulamentação da reforma tributária. Nós somos muito críticos a ela, mas estamos trabalhando agora a regulamentação, afinal de contas, o texto tramitou e foi sancionado pelo Congresso Nacional. Naturalmente, o governo faz uma reforma tributária no momento de regulamentação da reforma do texto que está aí. Isso mostra uma incoerência, um despreparo, na verdade, uma desqualificação por completo. O Rodrigo Pacheco, acho que tomou um chá de bom senso, né? Seria vergonhoso, ele seria covarde com a nação, até como mineiro que setor mineral, setor do agronegócio, e devolveu, na verdade, a essência dela para o governo, e o Haddad tentando se explicar algo inexplicável. Portanto, isso mostra, mais uma vez, o desgoverno, a falta de entendimento entre planejamento, fazenda e os ministérios fins, o Lula que não trabalha. Precisamos entender que o Lula não trabalha. O Lula tem ministros, acho que 5 ou 6 ministros, que ainda não foi recebido nem de forma coletiva. Mais de uma dúzia de ministros só foram recebidos em grupo, portanto, o Lula não trabalha. Ele fez esse ministério, na verdade, cooptação, imaginando que aquele Lula analógico do primeiro governo dele, lá de 2003, iria operar nesse mundo digital. Foi muito bem falado aí. Hoje nós somos pautados, graças à nossa liberdade nas nossas redes sociais. Nós não estamos mais de joelho, nem somos mais adestrados pela mídia tradicional, que ela está até com dificuldade, está até vexaminoso. Eu acho que os âncoras desses telejornais aí vão todos entrar em depressão, porque parece mais filme de terror, eles tentando justificar o injustificável, porque, na verdade, esse governo que nunca existiu, esse governo é uma farsa, esse governo é uma armação, e eu digo que o governo talvez já chegou no fim, muito antes daquilo que muita gente imaginava. Eu acho que o governo que nunca começou, mas ele sacramentou o seu fim com a decisão do arroz, na verdade, a consequência futurista que vai pagar o arroz brasileiro, e essa medida 1227, que ia impactar na vida de todos os brasileiros, inclusive impactar naquele superávitzinho que a gente tinha, às vezes, no nosso agronegócio. Portanto, é preciso cair a ficha. E esse governo, realmente, o governo que tem o Edgar Preto na Conab, deveria estar no presídio, né? Você tem, na verdade, um ministro que deveria voltar para a 5ª série, porque de lá ele não passou sem nenhuma capacidade. Você tem o ministro da Agricultura que é acusado, entre umas coisas, de ser grileiro de terra. Você imagina, você tem o ministro da Justiça que senta e faz elogio ao MST. Ou seja, eu espero que as pessoas de bom senso desse país, até mesmo aqueles que tinham boa vontade, possam cair a ficha e saber que o melhor para o país seria nós acabarmos esse governo o mais rápido possível e recomeçar a nossa história, mesmo sofrendo no começo, mas com certeza enraizado, e que essa lição que a Europa deu sinal nas eleições de domingo, a Argentina já deu nas eleições passadas, esse gesto possa tocar no coração e na consciência brasileira, nós possamos tomar juízo e coragem, atitude, e nós vamos trabalhar aqui para mobilizar esse parlamento, para fazer um enfrentamento, e cabresto curto desse governo, porque burro doido com cabresto frouxo acaba pulando a cerca e quebrando até as divisas. Não queremos que esse país vá para o caos e leve junto os brasileiros. Nós precisamos de cabresto curto, né? Basta nesse governo, coronel, e a oposição está organizada, está preparada, nós temos referência. Você imagina, a nossa discussão era com Paulo Guedes, com Roberto Campos do Banco Central, com Tereza Cristina, com Tarcísio, com Rogério Marinho. Hoje eu tenho que sentar com o MST, com o apoiador do Hamas, com o PCC, com o Comando Vermelho, com o quadrilheiro, com quem defende saidinha, com quem defende o aborto, com quem liberação de droga. Não dá para explicar isso nem na 5ª série. Verdade. Perfeito. Conversamos, então, com o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, deputado. Obrigado a você, Berenice, obrigado aí ao coronel, a oportunidade de estar com ele, obrigado aí a participação aí do nosso Fabiano e do nosso Rony Cabral, para a alegria estar com você e dizer, Fabiano, que eu estive no Rio Grande do Sul, conheço bem o Rio Grande do Sul, eu presidi a frente das cooperativas, estive na seca, estive na enchente agora, e trabalhamos muito para que esse arroz tia Janja, né, ou arroz 4 dedos, né, que tem um gosto muito ruim, tem gosto de sangue, cheiro de morte, envenenado, não chegar aos brasileiros, e essa medida provisória realmente foi uma luta nossa, e quero de novo aqui levar a minha solidariedade aos gaúchos, mesmo na tragédia e na dor, encontrei um povo honrado, trabalhador, voluntarioso. Eu quero destacar sempre aqui, eu fiquei também, coronel, quero explicitar aqui o povo de Santa Catarina. Santa Catarina parou o seu estado para ser solidário aos gaúchos.
as prefeituras, as empresas, todo mundo ajudou muito o Rio Grande do Sul. Mas o gesto de Santa Catarina, que, volto a dizer, mobilizou o Estado, máquinas, equipamentos, foram os grandes irmãos dos gaúchos para ser solidário, e o povo gaúcho nós vamos superar essa dificuldade. O Rio Grande do Sul é 8% da economia nacional, 4% foi impactado, portanto, o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul, e nesse momento, o governo e o setor privado tem que estender a mão e fazer com que o Rio Grande do Sul supere esse momento de dificuldade. Vamos aprender com os equívocos que cometemos, mas com certeza, com transparência, com trabalho e honrando tradições e valores, vamos reerguer não só o Rio Grande do Sul, mas vamos recolocar o Brasil para frente, sempre pela direita, né, Coronel? Sempre pela direita. Obrigada, deputado. Uma ótima noite para o senhor. Bom trabalho aí no Congresso Nacional. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, eu fiz questão de trazer, né, este trecho aqui para vocês analisarem juntamente comigo. Eu acho que o cerco está se fechando agora mais do que nunca, tá? Então, estão sem saída. Como eu disse no começo deste vídeo, desta live, Lula mexeu no vespeiro que ele não deveria ter mexido, e agora tudo vai ser revelado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por ter chegado até o final. Coloque aí, Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, para eu saber que você chegou até o final dessa transmissão. Peço para você novamente deixar o like e compartilhar em todos os grupos patriotas que vocês fazem parte. Até o próximo programa. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima.